Vamos lá. Vamos entrar nesse assunto já, que acho que é o que a galera gosta mais de ouvir, né? Já tem uma lista de problemas aqui físicos que as pessoas querem que você responda. Eu trouxe alguns também, que é muita coisa, mas enfim. Antes de começar falando sobre isso, é sempre importante fazer os avisos, né? Que nós estamos falando aqui sobre a questão, o olhar espiritual, o olhar energético para as doenças, para os sintomas. Não é de maneira alguma para vocês largarem remédio, largarem acompanhamento médico, nem nada disso, pelo amor de Deus. Essas escolhas de medicina tradicional e medicina holística, enfim, não são escolhas exclusivas, não é um ou outro, são os dois sempre, é para adicionar, é para somar, não é para tirar ou parar o que vocês já estão fazendo, é para fazer a mais, né? É para fazer, na verdade, uma das partes mais relevantes, né? Entendendo que medicina tradicional trata o corpo, medicina holística trata o ser, são coisas completamente diferentes. Sempre importante deixar isso claro. Outra coisa que é importante falar é que essa é a minha visão, é a minha opinião, não é a verdade absoluta. As interpretações que eu dou aqui para as doenças são sempre as mais comuns que a gente observa, mas existem infinitas possibilidades para justificar uma doença, entre elas a somatização, que é o que a gente fala aqui, que é o mais comum, somatização de vidas passadas, que vai justificar doenças, por exemplo, congênitas ou em bebês, traumas físicos de vidas passadas, né? Então, por exemplo, eu fui decapitado numa outra vida, eu posso sim vir com um problema na tireoide, na garganta, por conta desse trauma físico. Isso acontece, e muito. E o último seria a provação, né? O que o Espiritismo chama de provações, que faz parte do planejamento encarnatório da pessoa, ou para purgar, expurgar algum tipo de sentimento, como o próprio câncer às vezes né, para expurgar uma raiva que está muito atrelada naquele espírito, ou para um processo de aprendizado. A gente sabe muito bem que doenças severas, elas ensinam muito para esses doentes, né? Então a gente também entende dessa maneira. São basicamente essas 4 possibilidades, e dentre essas 4 existem várias possibilidades, não é? O que a gente vai falar aqui é sobre a primeira, que é a somatização emocional. Já que estamos falando aqui de emoções fatais, a primeira vai ser o nosso foco. E aí a gente pode começar a ler. Se tiver uma pergunta aí, se eu souber também, porque lembrando que eu não sou um almanaque aqui que sabe tudo, né? Mas o que eu souber, eu Qual consigo que você trazer. trouxe aí? Começa falando as que você trouxe, aí a gente vai pegando do público aqui, que já virou uma fila de hospital aqui. Eu tô com dor no ombro, eu tô com não sei o quê. Eu separei as 10 que mais aparecem. A gente pode começar com elas e aí vai indo depois. Vai indo com as do chat daqui a pouco. Vamos lá. Mas vamos lá. A primeira disparada é sempre fibromialgia, né? Eu falo todo lugar que eu vou, e todo lugar que eu vou aparece a pergunta. Então já vamos matar ela. Fibromialgia, ela está sempre atrelada com decisões importantes que não foram tomadas. Então a pessoa ela está estagnada há muito tempo. Tem muito a ver com estagnação prolongada, relacionada, como eu falei, com decisões importantes. Mudar de estado, mudar de país, sair de um emprego, fim de um relacionamento, de um casamento, coisas impactantes da sua vida de fato. A fibromialgia está muito atrelada a isso. Também com pessoas que puxam muita carga para si mesmas, muita responsabilidades para si mesmas, naturalmente absorvem a energia de todo mundo, o corpo sente, né? Energia acumulada gera dor. Então, a fibromialgia sempre vai estar atrelada a esse processo de estagnação prolongada, da pessoa necessitar fazer um movimento. Ela precisa resolver alguma coisa há muito tempo e não foi resolvido. Superar um luto, às vezes. Tá? Muitas coisas que podem envolver a fibromialgia. Outra questão que parece bastante é a endometriose, questão de miomas, problemas no útero, toda essa questão. Toda essa região nas mulheres é regida pelo relacionamento interno que elas têm com elas mesmas. A endometriose, especificamente, tem relação com autoabandono. Então, sabe aquela mulher que vive por todo mundo? Que faz tudo por todo mundo, resolve tudo para todo mundo, vive pelo marido, vive pelo filho, vive pelo pai, enfim. E o recado principal dela é: lembre-se de ser você. Lembre-se de você, aliás. Né, de fazer as coisas por você também. Não é o melhor para os outros e o tanto faz para mim. Com a maioria dessas mulheres é o melhor para o outro e para mim também. É o equilíbrio das coisas.
né? E dentro disso tem muitas questões de amor próprio, de alto valor, de se respeitar, de se conhecer e tudo mais. Então esse processo da endometriose aparece bastante também. Outro que aparece muito, autoimunes. Doenças autoimunes tem um monte, né? Eu nem sei a lista inteira disso, eu sei que tem muitas, mas de uma forma geral, a gente consegue pegando o conceito da doença autoimune, que é o próprio corpo atacando ele mesmo, né? O próprio sistema imunológico. As autoimunes, elas estão sempre muito relacionadas com autocobrança, autocrítica, autossabotagem, autoataque, autopunição, ou seja, a pessoa indo contra ela mesma. Então sempre tomar cuidado com a maneira como você lida com você, a maneira como você se trata, a maneira como você se enxerga, o quão rígido você é com você mesmo. Tá? As autoimunes exigem, portanto, amor próprio. Isso é fundamental. Acho que não tem um sentimento mais curador para a área de saúde física do que amor próprio. Do que se amar. Do que aplicar o amor de você por você mesmo. Realmente, não tem nada que cura mais do que amor próprio, é verdade. Porque tem muitas coisas dentro do amor próprio. Né? Autoestima, autoconfiança, autovalor, tudo está dentro do amor próprio. Então, de novo, a relação que você tem com você mesmo é uma das formas mais simples de cuidar da sua saúde. Claro, o corpo precisa de cuidados, né? Precisamos se alimentar razoavelmente bem, fazer um exercício, sol, água, né? Sono, basicamente isso. A máquina funciona com isso. Agora, o que vai desequilibrar esta máquina é o que acontece dentro, com a consciência. A consciência é que tem o potencial de desequilibrar tudo. A máquina roda tranquilamente. O corpo, só com isso aqui, funciona, sem nenhum tipo de problema. O que gera qualquer tipo de deformação no sentido de sintomas, doenças, né? É literalmente as emoções. Ou questões espirituais, como a gente já falou, que podem ser uma opção também. Né? Então, doenças autoimunes, necessidade de amor próprio. Forte, tá? Urgente. Articulações. Aparece muito também. Articulações de uma forma geral. Cotovelo, articulações de uma forma geral. Muita relação com rigidez. Pessoas muito rígidas, tanto com elas mesmas. Então, sempre lembrando, o corpo é espelho da consciência. Certo? Se a consciência é rígida, o corpo faz exatamente a mesma coisa, ele se enrijece. Então, as articulações têm muita relação com isso. Processo de rigidez, tanto com ela mesma quanto com os outros. Necessidade de controle, apego, ego, dificuldade de escutar, dificuldade de ceder, ou seja, inflexibilidade. Se a consciência é inflexível em qualquer nível, o corpo pode acabar espelhando essa mesma inflexibilidade em algum lugar. Tá? Então, as articulações exigem o fluir, o abrir mão, o aprender a delegar muitas vezes, o confiar mais, entregar mais para os outros, sem essa coisa de querer controlar tudo a todo momento. Né? Outro que é muito comum, dor nas pernas e pés. Esse, inclusive, foi o vídeo que viralizou primeiro. Então, dor nas pernas e pés, muito relacionado com a necessidade de algum tipo de movimento. Então, a pessoa ela está estagnada também e ela precisa seguir em frente, ela precisa literalmente caminhar em frente. E ela não faz isso por insegurança, por medo, receio ou o que quer que seja. Então, a dor nas pernas e pés mostra a necessidade de seguir em frente com algum processo. Alguma crença antiga que não serve mais, algum padrão antigo que não serve mais, o passado que precisa ser solto, né? Quantas pessoas ainda não ficam ligadas ao seu passado, ao que aconteceu ali, ou ao passado de outras pessoas atreladas a ela, de entes queridos que faleceram, enfim. Então, as dores nas pernas e pés mostram essa necessidade de caminhar para frente. Se o corpo impede isso, é porque existe essa necessidade de alguma forma. Então, a pessoa precisa fazer esse movimento, né, de soltar, seja lá o que for, e seguir em frente. Dar o próximo passo também. Porque tem muita gente que entra numa zona de conforto. Isso também pode ter a ver com dor nas pernas e pés. A zona de conforto, a insegurança de dar o próximo passo. Tá? Outro comum, tireoide. Um ponto muito comum. A tireoide diretamente relacionada com chakra laríngeo, né? Esse chakra responsável por todo o nosso processo de comunicação, principalmente, mas também de ação. Não só falar, mas fazer.
ser condizente com isso. Então a tireoide ela pode ser afetada tanto com o excesso da fala, pessoas que falam demais, né, e não medem as suas próprias palavras, quanto pessoas que falam de menos. Então engolem muita coisa, sofrem muito com esse processo de dificuldade de não conseguir expressar, de não conseguir pedir ajuda para os outros muitas vezes. São pessoas que são ensinadas às vezes que elas precisam ser fortes o tempo inteiro, que elas precisam engolir o choro, né? Homem não chora, gente grande não chora, mulher independente não chora. E aí começa a guardar, acumular tudo, não posso mostrar essa fragilidade. Isso acaba afetando tanto o tireoide quanto o estômago, já adiantando. O estômago é muito afetado por esse processo também, de pessoas que vão falar, mas não conseguem, acabam guardando. Sempre lembrando que palavra é energia, né? Palavra é som, som é frequência, frequência gera energia. Então é importante a gente sempre estar atento a isso. Se não sai de mim, eu acumulo. Se fica acumulado, como eu falei, energia acumulada começa a densificar, a energia densificada vai gerar problema, tá? Então, desenvolver o processo de expressão e ser condizente também com o que você fala nas suas ações. Lembrando sempre que não é só falando que a gente se expressa, né? É escrevendo, é desenhando, é pintando, é dançando, tem várias formas. Às vezes, encontrar um que melhor se adapta ao que você tem mais facilidade, né? Outros muito comum, dor nas costas. Já falei de estômago, né? Dor nas costas, também muito comum. Coluna pode estar dentro aqui também, mas é basicamente uma pessoa que puxa para ela mesma todas as responsabilidades do mundo. Então é aquela coisa, carregar o mundo nas costas, né? Querer resolver o problema de todo mundo, né? O que a gente já falou. E a dor nas costas vai estar sempre atrelado a esse processo de focar em você também. Lembrar de você. Você é a prioridade. A gente pode sim e deve ajudar as pessoas sempre que a gente tiver a oportunidade e tudo mais. Mas você é a prioridade. Entenda que você é o protagonista da sua história. Assim como o Ale é da dele e eu sou da minha. Todos nós somos protagonistas. A partir do momento que eu quero ajudar e cuidar de todo mundo, eu saio do meu protagonismo e vou virar personagem secundário da história dos outros, certo? O que acontece com a minha história? Trava. Sem protagonismo não existe história, certo? Então esse é o perigo da gente querer fazer tudo por todo mundo a todo momento. Eu saio do meu papel, né? Sabe aquela coisa que falam, você não é o centro do universo? Até lembrei disso agora. Eu discordo. Você é o centro do universo, você também, mas você é o centro do universo do seu universo. Você é do seu e eu do meu. Tudo, como eu falei, tudo acontece relacionado a mim. Da mesma forma que na sua vida, tudo acontece relacionado a você. Então sim, nós somos o centro do universo, mas do nosso. Até lembrei disso, é legal a gente comentar. Os últimos dois, para fechar os 10 principais, depressão e ansiedade, né? Não dá pra gente não falar sobre isso hoje. Começando com a ansiedade. É o que todo mundo já sabe, excesso de futuro, né? Mas até aí tudo bem. O que a ansiedade ela exige das pessoas? Independente do grau dela. Organização mental. Nada além disso. Entender que você não é seus pensamentos. Se você ficar em silêncio agora e eu pedir para você falar sem mexer a boca e sem emitir nenhum som o seu nome, percebe que você consegue escutar? Sem emitir nenhum som? Esse é você. Você é essa vozinha aí dentro. Os seus pensamentos acontecem independente dessa vozinha. Então é essa vozinha aí dentro que tem que começar a comandar esses pensamentos e filtrar esses pensamentos. E como é que a gente faz isso? Trabalhando com o tempo, claro, sem pressa para resolver nada. A nossa autoconsciência, que eu chamo. Que é de prestar atenção em você mesmo. De estar atento ao que acontece com os seus próprios pensamentos. O que é que está rolando dentro de você? O que você está sentindo? O que você está pensando? Tem muita gente que você pergunta isso e a resposta é não sei. Que é um absurdo. Como você não sabe o que está acontecendo dentro de você? É a única coisa que você tem controle. E às vezes nem isso. Então precisa começar a ter controle sobre os próprios pensamentos. E aí, a autopercepção faz você dar o estalinho. Nossa, minha cabeça está muito agitada, minha cabeça está muito acelerada. Por que eu estou pensando nisso? Ou seja, é questionar, é pensar nos seus próprios pensamentos. Esse é o melhor exercício, pelo menos que eu entendi até agora,
que consegue dar conta da ansiedade, né? A longo prazo, a médio e longo prazo, claro. É trabalhar esse processo de autoconsciência, de prestar atenção no que está acontecendo com você. E identificou que a aceleração mental está acontecendo, esse estalinho vem. Quando esse estalinho vem, quando você percebe que está agitado, que está acelerado, você ganha um controle sobre os seus pensamentos quase que instantâneo. Pode perceber isso. É quase instantâneo. Só de perceber, só de trazer para a consciência a ansiedade, você ganha controle sobre ela. E a partir desse momento você filtra. Isso aqui que eu estou pensando, isso aqui que eu estou preocupado, eu tenho controle sobre isso, eu tenho poder sobre isso, depende de mim, eu consigo resolver agora, né? É a hora para isso, é o local para isso, é o momento para isso, enfim. Se a resposta for sim, o que você faz? Age. Transforma preocupação em ocupação. Se a resposta for não, você corta, você cancela o pensamento. Como? Falando com você mesmo, se dando bronca. Isso é um ponto muito importante também, essa autocorreção. É fundamental que aconteça, essa autocorreção. Por quê? Porque você está ensinando para o teu cérebro uma nova programação. Uma nova forma de reagir e enxergar alguma situação. E a gente sabe que o nosso cérebro é o órgão mais preguiçoso, porque ele gosta de poupar energia. Desde a época das cavernas, ele é feito biologicamente para poupar energia, por isso que ele automatiza tudo. Então, quando você começa a pensar, questionar, refletir, você dá trabalho, você gasta energia mental. Ele não quer. Então, quando você se corrige, você dá trabalho para o teu cérebro. O que ele faz? Não quero ter trabalho. Eu vou entender qual é esse novo processo e vou automatizar. Então, é com esse trabalho de autoconsciência, com o tempo, não é da noite para o dia, que a ansiedade vai reduzindo até o momento que ela desaparece. Não é? Então, esse processo de organização mental é o que precisa acontecer dentro da ansiedade. Tá? Falando sobre a depressão, acho que eu já até cheguei a comentar sobre isso, né, na primeira vez que eu vim aqui, mas é sempre importante a gente estar reforçando esse assunto. A depressão, eu enxergo ela como uma doença da alma. É como se o seu próprio espírito estivesse implorando para que você corrigisse alguma coisa, para que você mudasse alguma coisa. Não é? Então a depressão, entendam, nenhuma doença ela é negativa. Não é? Lembrando, tudo acontece a nosso favor. Então nenhuma doença é negativa, nem mesmo uma depressão. Basta que a gente saiba olhar para ela com as tais lentes espirituais que a gente comentou. Não é? Então, a depressão ela é uma grande oportunidade de correção de rota, de correção encarnatória, de caminho, de direcionamento que você está tomando em uma ou mais áreas da sua vida. Pode ser tanto a profissional, pode ser financeira, pode ser a amorosa, pode ser a familiar, qualquer uma, ou todas elas. Então, a depressão ela é basicamente um convite para que você olhe para dentro com uma autocrítica, não de se culpar e se achar menos ou inferior por conta disso. Uma autocrítica de querer analisar e entender aonde que você está errando, em que área que a coisa está fora do caminho. Entende? Então, são as amizades que eu tenho do meu lado, é a minha escolha profissional que está me gerando essa insatisfação, aonde eu preciso corrigir. A depressão, ela sempre vai estar atrelada a alguma necessidade de correção de rota. Sempre. Cabe a você identificar aonde que isso precisa acontecer. E a partir daí começar a agir em direção a isso. Né? É por isso que ela te coloca sozinho. É por isso que ela te tira toda a energia. É literalmente para você olhar para dentro. Porque é só isso que essas pessoas, às vezes, né, dependendo do nível, do grau, têm ainda força para fazer. Tá? Então a depressão sempre vai estar exigindo isso. Correção de rota. E não existe curar de fato uma depressão sem haver algum tipo de mudança interna. Por isso que só a medicação, ela pode sim até sumir com os sintomas da depressão. Mas é por isso que em muitos casos volta. Porque mudança nenhuma foi feita, alteração nenhuma foi feita na rota. Então o espírito continua insatisfeito e vai acabar voltando ali de novo. Né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Por isso que é o que eu falei, não é ou uma ou outra abordagem de medicina. São as duas unidas que vão fazer o melhor resultado, a melhor eficiência. Né?